Ok, de volta aqui com o programa Luz Sideral, com o nosso da filosofia, nossa reflexão semanal. É sempre um prazer estar aqui com todos vocês. Hoje nós estamos na edição 96 e continuamos aqui nesse oásis da natureza, recebendo aqui o nosso amigo André Basso. E com muito prazer vamos falar sobre o tema mistificação. É uma situação muito em voga em toda a humanidade, né? André, como é que a gente pode entender essa situação da mistificação religiosa no mundo, particularmente? Olha, a mistificação, ela sempre existiu, né? Desde os primórdios da Terra. E ela é oriunda justamente partindo dos seus buscadores da iluminação espiritual. Aqueles que anseiam por buscar a espiritualidade, o conhecimento, o autoconhecimento, as verdades divinas, né? Eles caem naquele anátema, né? Que Jesus até fala sobre isso, que bem-aventurado aquele que não viu e creu, relacionado a Tomé, né? Quando Tomé queria pôr a mão na chaga de Jesus, porque ele queria estar ligado ao fenômeno, né? Então, o mundo do fenômeno, da fenomenologia, ele é realmente sedutor, ele acaba persuadindo a muitos erros os seus seguidores, os adeptos, os buscadores da verdade. Então, a mistificação, ela é algo realmente cruel e está realmente em voga no mundo de hoje, principalmente no meio religioso. Mas justamente por causa desta ânsia de seus seguidores estar presos à fenomenologia externa, aos fatores externos. E isso sempre nos mostra a própria Bíblia, né? Até hoje é muito discutido essas questões. O sol parou para Josué, houve tal fenômeno no ar, e naquela montanha apareceu um brilho, e apareceu um foco de luz em tal lugar. Então as pessoas se deixam muito levar, se seduzir pelo fenômeno. fenômeno. André, nós sabemos também que a questão da mistificação tem muito a ver com o deturpamento do nascedouro de cada religião, que ela nasce sobre uma inspiração, até podemos dizer divina, né? E de repente toma outro rumo com o passar do tempo, quando morrem principalmente os seus fundadores, seus líderes, né? E quando vêm os seus sucessores, eles vão se adaptando à situação, às situações, né, do mundo, e com isso vão mudando aquela centralidade que foi deixada pelos seus fundadores. Aí é introduzido o proselitismo, você falou aí, a questão da fenomenologia e também dogmatismo, sectarismos, enfim. Rituais. A adaptação às questões políticas de cada país, que muitas vezes ofendem aquilo que o seu líder, o seu fundador trouxe, né? Até uma contradição, existe muitas contradições nesse aspecto. Sim. E você está com um livro aí que fala a respeito desse tema importante. Fala para nós. Eu estou com um livro em mãos, A Índia Secreta, de Paul Bruton. Paul Bruton foi um místico inglês, um jornalista muito famoso, bem-sucedido, não um milionário, mas bem-sucedido. E ele era um buscador da verdade, estudioso dos livros sagrados. E ele se encantou, né, com os iogues da Índia. Todos vocês devem ter ouvido falar dos iogues da Índia, aqueles que viviam nos montes, né, nos Himalaias, no Tibete, no Everest e outras localidades da Índia também. É uma coisa assim que acaba fantasiando certa divindade, experiência da realidade nas questões dos fenômenos. Então ele ficou encantado e partiu para a Índia em busca desse yogi, né, desses yogis. E lá na Índia é comum, né, vocês sabem que tem os sannyasis, os sadhus, aqueles homens vestidos de laranja, com túnica laranja, barba grande, que ficam nas esquinas. Eles acabam até pedindo esmolas, comida, alimentação. Não são violentos, né, mas eles ficam ali naquele momento como mendigos, né. E o Paul Bruton conta que nessa busca enfreada dele, desenfreada pela verdade, pelo ioguismo, né, esse modo de vida simples de viver, ele teve um encontro com um sábio. E um sábio lá da Índia contou para ele como funciona a mistificação. E eu vou ler aqui para vocês. E essa mistificação ela é muito comum no meio espírita, espiritualista, no esoterismo. A alma do esoterismo, a alma do esoterismo, a alma do espiritismo, a alma das religiões espiritualistas, do teosofismo, a alma do budismo, são as verdades universais. É a experiência da realidade que os seus
fundadores e místicos trouxeram. Os fenômenos que foram exteriorizados, a fenomenologia e o exteriorizado de toda essa parte prática, ritual, dogmática e etc., não tem nada a ver, muitas vezes realmente não tem com a questão da centralidade daquilo que saiu de dentro, na verdade, né, que foi expressa por meio de uma intuição, de uma experiência. Bem, na página 24, Paul Bruton nos conta. Aqui um sábio, né, que está falando com o Paul Bruton. Ele está respondendo uma pergunta do Paul Bruton, como não cair na mistificação, porque ele estava achando um aqui, um ali. Ele foi em vários lugares e cada esquina que ele ia, um tomava dinheiro dele. Ah, vamos àquela montanha, ali tem um homem ali que ele medita assim, assim, assado. Aí o Paul Bruton foi, ele pediu uma rúpia. Aí foi em outro lugar e pediu mais uma rúpia. E não acabava de aparecer esses místicos, esses gurus, esses sannyasis, são mendigos, né? Verdadeiros mistificadores. Mistificadores que se aproveitam de se ultrajarem e se posicionarem em certa postura, de silêncio, meditação, mas na verdade ali é uma prática para poder ganhar dinheiro e sobreviver, né? Então não tem nada a ver com os yogis verdadeiros da Índia. Olha aqui o Paul Bruton, o que um místico, um yogi lá, Bem, são experiências que o Paul Bruton teve em conversa com alguns sábios da Índia, e aqui não está o nome dele, mas o livro é A Índia Secreta, eu não vou me deter muito porque o vídeo vai ficar longo. A partir da página 24 da Índia Secreta, se vocês lerem o livro, vocês vão se deparar com nome, localidades, mais a fundo sobre o assunto. Eu vou direto ao assunto aqui que interessa o que esse sábio disse para o Paul Bruton. Há, por exemplo, milhares de mendigos que se fazem passar por yogis. Eles vão de aldeia em aldeia, pelas estradas e, literalmente, invadem as festas religiosas. A maioria é de vagabundos, outros são viciados, mas todos eles igualmente analfabetos e ignorantes. Nada sabem das doutrinas da filosofia da yoga, sobre o manto da qual se abrigam. Mas, se o senhor, por exemplo, for a um lugar como Rishikesh, que é protegido pela possante muralha do nervoso Himalaia, o senhor encontrará ali uma classe de homens totalmente diversa. Eles vivem em humildes choupanas ou nas cavernas, comendo um pouco e passando a vida em orações. A religião é para eles a necessidade tal como o ar que respiram e os alimentos que comem. Ela toma conta dos seus pensamentos dia e noite. São, na maioria, homens de grande bondade, estudam os livros sagrados e entoam preces. Também se chamam yogis, embora não tenham nada em comum com os mendigos que se lançam como a uma presa sobre a multidão simplória e ignorante. Bem, para isso tem uma outra explicação em reserva, diz o meu amigo sorrindo. Existem ainda nos retiros solitários, longe da povoação, confinados no coração da selva ou nas grutas das montanhas, ou estranhos indivíduos, os estranhos indivíduos que passam a vida em práticas e exercícios ainda mais estranhos, com os quais esperam obter o resultado, tais poderes maravilhosos. Alguns deles desprezam a religião, rejeitando tudo o que ela se refere, enquanto os outros são profundamente religiosos. Todos eles, entretanto, são unidos na luta com a natureza, da qual procuram arrancar o segredo das forças ocultas. Fique sabendo que toda a Índia sempre possuiu tradicionais conhecimentos a respeito do mistério e do oculto, e essas crenças sempre tiveram seus adeptos, seguidores. Ouve-se contar muitas histórias sobre esses homens estranhos e de milhares que produzem, e de milagres, né, que produzem. Eles também são chamados yogis. É isso aí, né? André, é muito importante esses ensinamentos que nós estamos trazendo aqui para os nossos amigos do Luz Sideral, Autolibertação, também a Conluz, enfim, todas as redes aí que nos acompanham no Instagram, também no Facebook, né, no WhatsApp, para mostrar quão importante é, né, para o telespectador, para aquele que nos acompanha, como é importante essa introspecção para que possamos fugir da mistificação, né? Buscarmos a verdade interior dentro de cada um, o Deus que está dentro de si, né? Para que a gente possa ter essa convicção do porquê da vida, porque nascemos, porque vivemos, porque um dia morreremos, né? E quando a gente tem as respostas dentro de nós, a gente não fica à mercê de mistificadores. Justamente isso. Aqui você
nota que a busca em frene de Paul Bruton pela busca de homens sagrados para se autorrealizar é algo que ocorre corriqueiramente no mundo, até mesmo na corporificação de instituições religiosas, organizações religiosas. Bem, isso tudo é necessário, porque cumpre uma função social, está atendendo ali a resposta, a indagação, a necessidade dos indivíduos que estão subindo, crescendo, evoluindo, rumo ao progresso infinito na sua evolução. A questão é que a mistificação hoje em dia, ela está muito atrelada e polarizada pela política, pela economia, pela ciência. Hoje é comum vermos no YouTube, Facebook, nas redes sociais, muitas notícias falsas, né? Você vê aí, o mundo vai acabar dia 23 de dezembro de 2023. Aí no outro ano era 25 de dezembro, o Natal é o ponto culminante, vai acabar. Agora vai acabar em 2025 e diz que vai acabar em 2026. Certo. E o tal de asteroide vai bater com a Terra, vai chocar com a Terra. Então, no meio espiritualista também, mensagens espirituais que são dadas, né? Existem essas histerias, né? Sim. Essas mensagens espirituais que vêm através de um guia, de um médium, uma psicografia, uma psicofonia, isso proliferou muito, né? Uns dizem aí que recebem tais entidades com tais nomes, aí você vai observar a linguagem, o modo de conduta, a forma como está se expressando, você já vê que não tem nada a ver com mediunidade, né? Com aquela criatura que passou pela Terra. Então, isso tudo é uma frustração, é uma coisa que acaba deturpando, distraindo e desviando as pessoas dessa centralidade que ela tem que ter nela mesma, como disse o Ataíde. Buscar o reino de Deus dentro de si próprio, como disse o Cristo. O reino de Deus está dentro de vós. Aí ele diz, buscai primeiramente o reino de Deus. Mas o reino de Deus está dentro de vós. Aí ele diz, buscai primeiramente o reino de Deus. Mas se o reino de Deus está dentro de mim, aonde que eu tenho que buscar o reino de Deus? Dentro de si. Dentro de mim mesmo. Então, é uma experiência individual que eu tenho que ter com a divindade. A divindade transcendente, mas ao mesmo tempo imanente. Deus está na natureza, Deus está nas famílias, nos animais, está em tudo. Não há lugar onde Deus não esteja, a divindade não esteja. E se você quer a felicidade, atende a recomendação do velho filósofo Roden. Não busque a felicidade por meios externos. Melhor aí... Ele diz assim, não vou fazer a minha felicidade interna de algo que não dependa de mim. Isso. Né? Então, não podemos depender totalmente da exterioridade, né? Dos fatos exteriores. A mistificação é algo tenebroso que está acontecendo e tem desviado muitas pessoas com notícias falsas, com mensagens falsas. É óbvio que existem na Terra, existiu trabalhos sérios de forma mediúnica, psicofonia, psicografia, efeitos físicos. Tem várias instituições sérias, algumas instituições sérias que trataram desse assunto, mas eu creio que isso já não seja tão necessário mais dentro da evolução da qual nós estamos caminhando, que é uma experiência direta da realidade, sentir Deus dentro de nós mesmos, né? Fazer exaurir de dentro de cada um de nós essa experiência que nós podemos ter com Deus, assim como os outros grandes sábios e santos, rishis e maharishis e yogis, tiveram essa experiência da realidade. O que eles fizeram foi entrar num silêncio absoluto, uma vida sem as coisas supérfluas, desprendimento, introspecção. Agora, a mistificação, ela é realmente resultado e fruto da vaidade e da especulação dos indivíduos que estão em busca do conhecimento e acabam caindo na mão de mistificadores e aqueles que vão dando notícias falsas, desviando as pessoas, deixando as pessoas frustradas, e aí acaba com tudo, né? Vamos dizer assim, a esperança das pessoas. Tudo bem, André. Obrigado aí pela sua presença mais uma vez. Encerramos aqui mais um programa Luz Sideral, agradecendo a sua audiência sempre, né? E deixando à disposição aqui para você fazer parte também do nosso grupo, colocando aí, se inscrevendo e colocando o seu joinha aí também, curtindo, né? As nossas palestras aqui, que sempre tem o interesse mesmo de esclarecer, iluminar, confortar as almas, né? Obrigado Sim. pela sua audiência e obrigado, André, pela sua presença aqui também. Muito obrigado a você, Ataíde, e usemos sempre da nossa razão, do nosso Logos, do nosso Cristo interno, a nossa consciência. Ela é tudo em nossa vida. Ela vai apontar realmente se aquilo é verdadeiro ou se é falso. Mas fiquemos mais conosco mesmo, com a nossa interioridade, com a nossa experiência da realidade, que eu acho mais importante.
Um abraço a todos. Um abraço a todos, muita luz sideral e até a próxima!